Iniciando, então, a primeira reunião ordinária de 2024 do CGTIC. Boa tarde a todos que nos assistem, nos acompanham, que vão acompanhar de manhã, de tarde ou de noite essa reunião. Passando ao primeiro ponto de pauta, os informes, pergunto se algum membro desse comitê tem algum informe a passar. Não? A presidência tem 2 informes. O primeiro informe é sobre a portaria CGTIC-UFOB número 01, de 8 de março de 2024, que estendeu o prazo da comissão responsável pelo ETP do outsourcing de impressão por mais 45 dias, a partir do dia 8 de março de 2024. Né? Esse relatório, inclusive, vai ser lido nessa mesma reunião. O segundo informe, em primeira mão aqui para o comitê e para os demais que estão assistindo, é que, embora não esteja no relatório parcial, a UFOB entregou, né, no intervalo aí entre a convocatória e a reunião, o serviço Diploma Digital. Então, a UFOB passou, a partir dessa semana, a emitir diploma digital, uma grande entrega aí para a comunidade. Leila. Parabéns! Só informes, já emitimos 100. Registramos e emitimos 100. É uma coisa, assim, já estávamos aguardando por algum tempo, e fizemos vários testes, foi um trabalho bem pequenininho, bem difícil, que envolveu muita gente, mas conseguimos, né, William? Com certeza. Não seria possível sem a colaboração e a parceria com a Secretaria Acadêmica. Importante registrar. Próximo ponto de pauta vai ser a apreciação da ata. Né? Com a pauta foi encaminhada a ata, e a ata é referente à primeira reunião ordinária do CGTIC de 2023, de 25 de setembro de 2023. Aí eu pergunto aos membros se há sugestões de alteração à ata encaminhada. Não? Nenhuma contribuição? Pois bem, não havendo nenhuma sugestão, submeto ao regime de votação. Os que concordam com o conteúdo da ata, permaneçam como estão. Abstenções e votos contrários se manifestem no chat. Não havendo nenhuma manifestação, a ata foi aprovada por unanimidade. Terceiro ponto de pauta. Apreciação da declaração ad referendo. A declaração é do dia 30 de janeiro de 2024. Eu vou projetar para que vocês possam acompanhar. A declaração do ad referendo referido é em relação à renovação do contrato de serviço de emissão de certificados digitais. Esse certificado digital é relacionado à assinatura, tá? Assinatura digital. Inclusive, é um serviço que foi indispensável para que o diploma digital fosse implantado. Ele é indispensável também para a Progep e outros setores fazerem assinaturas digitais, e é exigido que seja esse diploma específico, né, da SERPRO. Então, não teve como não tomar essa declaração sobre ad referendo, não teve como esperar a reunião ordinária, é isso. Então, submeto ao regime de votação a declaração ad referendo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Anderson, tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Submeto ao regime de votação a declaração ad referendo apresentada. Os que concordam permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções manifestem-se no chat.
Não havendo nenhuma sugestão, essa declaração de referendo foi aprovada por unanimidade. Quarto ponto de pauta, então, é a apreciação da minuta da política de ativos de informação na UFOB. Tá? Essa minuta é uma proposta da Protic, é uma ação prevista no PDTIC, a ação 008. Né? Gostaria de tranquilizar a todos que estão participando pela primeira vez desse comitê, que a aprovação ou não desse documento não é definitivo, ele ainda vai ser submetido às câmaras responsáveis, né, por aprovarem de fato o que virá a ser uma política, uma resolução, porém tem o crivo desse comitê antes de ser submetida à apreciação das câmaras. Tá? Para apresentar e tirar algumas dúvidas desse comitê, eu convidei a colega Laila Stephanie, que participou, né, do grupo de trabalho que elaborou esse documento, para que possa fazer um breve relato e depois ficar à disposição dos questionamentos e perguntas e dúvidas dos membros do comitê. Laila, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Então, sobre a resolução, ela institui a política de gestão de ativos de informação da UFOB, que compreende os princípios, objetivos, diretrizes e responsabilidades dos procedimentos de inventário de bens, mapeamento de processo, monitoramento, descarte e desfazimento dos ativos de informação. Essa política, ela se estende a todas as unidades administrativas e acadêmicas da UFOB, reitoria, no caso, e os campos. Nela, a gente vai ter os termos e definições dos princípios, dos objetivos, das diretrizes, dos ciclos de vida dos ativos de informação, do planejamento, contratação, implantação, gerenciamento do inventário de ativos de informação, do mapeamento dos processos da gestão de ativos de informação, da manutenção, monitoramento, descarte e desfazimento dos ativos de informação, além das responsabilidades e obrigações dos técnicos de TIC da reitoria, dos campos e dos usuários. Obrigado, Laila. Nada. Abro para discussões. Foi encaminhada, né, a proposta da minuta. Se alguém tem algum apontamento ao texto ou algum questionamento, alguma dúvida em específico, fique à vontade. Não? Podemos submeter o regime de votação aqui no comitê para encaminhar à Câmara? Pois bem, não havendo sugestões, a proposta do texto da minuta da Política de Gestão de Ativos de Informação da Universidade Federal da UFOB submeto ao regime de votação. Aqueles que concordarem com o conteúdo do texto permaneçam como estão. Abstenções e votos contrários se manifestem no chat. Não havendo manifestações, a minuta foi aprovada por unanimidade pelo comitê e será encaminhada à Câmara responsável. Obrigado, Laila. Sinta-se à vontade para continuar ou se retirar da reunião. Eu que agradeço. Próximo ponto de pauta, então, é a apresentação do relatório, né, parcial do CGTIC. Vou pedir a licença dos membros para projetar a tela e apresentar rapidamente o relatório. Acho que está projetando aí. Tá. Esse relatório
é um dispositivo previsto no PDTIC, que a cada fim de ciclo, a cada 1 ano, ele deve ser apresentado com os resultados das ações que foram concluídas, estão em andamento ou ainda não foram iniciadas, né? No ano passado, não foi possível ser apresentado devido a série de fatores. E na primeira reunião desse ano, então, a gente está com o compromisso aqui de apresentar o relatório parcial do PDTIC 2022-2024, né? O PDTIC na UFOB, ele tem essa característica de ser bienal. Apresentar rapidamente aqui, passar bem rápido, o que seria o plano diretor de TIC, para os que ainda não estão familiarizados, né? Então, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos dos processos de TIC. Ele é obrigatório, é exigência do governo, enfim, e ele é elaborado pela PROTIC na UFOB e aprovado por esse comitê. Então, o nosso PDTIC, esse atual, na verdade, ele tem 30 meses, 2 anos e um pouquinho. Então, ele é obrigado a ter inventário de necessidades priorizado de todas as unidades, plano de gestão de pessoas, plano de gestão de riscos, a vigência mínima é de 2 anos, o plano de metas e ações, que é o que a gente vai apresentar hoje, que é o acompanhamento, né? O plano orçamentário, processo de acompanhamento, e ele deve estar alinhado à estratégia do governo digital. No caso nosso, além de estar alinhado à estratégia do governo digital, ele também necessariamente tem que estar atrelado às estratégias institucionais, no caso o PDI. E quem tiver curiosidade de acompanhar o documento, em um outro momento, ele está no site da UFOB, na estrutura, comissões, comitês, CGTIC, documentos aprovados. Dentro dessa página do CGTIC, além de documentos aprovados, também tem outros artefatos interessantes para quem tiver curiosidade. Tá. O monitoramento do nosso PDTIC, ele já pode ser acompanhado, inclusive, na página do CGTIC, pelo painel. Esse painel é uma das ações, inclusive, do próprio PDTIC, que já está entregue à comunidade. E eu vou, oportunamente, já utilizá-lo para apresentá-los o andamento, né, das ações. Vou usar como didática aqui o filtro por eixo e por prioridade altíssima, tá? Só antes, quero dizer a vocês como é um painel dinâmico, ativo, vivo, né? Ele já não está refletindo exatamente o relatório estático que eu encaminhei por e-mail, que é a comissão, que o comitê encaminhou por e-mail. Já foi atualizado e já tem mais, né, ações concluídas na data de hoje. 30% das nossas ações previstas estão concluídas, 39,8% está em andamento do total, 28% foi não iniciado ainda, e 2,2% foi cancelado, por algum motivo não teve como continuar. Né? Então, só para falar rapidamente aqui de algumas ações de altíssima prioridade definida por esse comitê do eixo governança e gestão, destaco aqui a renovação e fortalecimento do convênio com a FRN, né, que a gente incluiu, inclusive, o serviço suporte ao usuário, né, era só suporte técnico, agora a gente tem um atendimento também de regras de negócio, e a implantação da política de segurança da informação. Nós temos aí, só sobre esse aspecto de filtro aqui, 45% e meio de ações concluídas, né? Altíssima e governança e gestão. Infraestrutura e software, com prioridade altíssima, temos aí concluídos 20%. E o destaque aqui está para a instituição da equipe da IT, né? Infraestrutura de hardware e software.
e ampliação do uso do NetXMS, que é uma aplicação que a equipe de infra utiliza para fazer diversas ações, como inventário de dados, de redes. Então, todo monitoramento tem sido, sim, uma ação muito precisa na área de TI para toda a UFOP. E sistemas, tivemos aí 50% das ações concluídas de prioridade altíssima. Os destaques: atualização e migração do SIG para a nuvem, já foi 100% concluído. A implantação do diploma digital já foi atualizada aqui, por isso que uma das ações que impactou no número do relatório estático com o de hoje. Então, temos aí essas duas ações de destaque. E no eixo pessoas, de altíssima, temos 50% em andamento. Tá? Ampliação da força de trabalho, não temos uma previsão de mudar, então, provavelmente, a gente vai fechar, pelo menos nesse filtro altíssimo, em 50% do atendimento mesmo. Ok? Próximo. Só um momento. Tá. Fazendo um comparativo com as ações do PDTIC atual com o anterior, temos aí, então, no PDTIC anterior, foram 80 ações previstas, nesse foram 93 até o momento, 93 ações. No anterior, tivemos 34 ações concluídas, que correspondeu a 42% do PDTIC anterior. No atual, temos 27 ações concluídas e corresponde a 29% das 93 ações. Tá? Eu trouxe aqui alguns dados das ações dos dois PDTICs que estavam diretamente alinhados a algum item do PDI, tá? E a análise temporal aqui de cada ação. Então, no primeiro ano do PDTIC anterior, tivemos 7 ações alinhadas ao AD4, 14 ações depois do segundo ano, e até o momento temos 17 ações no PDTIC atual. E por aí vai por diversas ações. Um destaque aqui para a AD5, estimular a utilização plena dos recursos de TIC. PDTIC anterior, tivemos 5 ações concluídas, aqui só são ações concluídas, não está considerando as em andamento, no PDTIC anterior, e 23 até o momento concluídas no PDTIC atual. Tá? Só para demarcar que o nosso PDTIC, de fato, está intimamente atrelado ao PDI. Avaliação do plano de gestão de pessoas. Temos aqui o quadro de servidores, o número, o quadro quantitativo. Na ProTIC temos 16 servidores, porém, fora da ProTIC temos outros colaboradores, servidores ou terceirizados. Tá? Então, em cada campus tem um. Na SA tem um diretamente também, que sempre está com a gente. Na DIRCOM também tem um técnico um técnico de TI mesmo, que chegou agora, embora ele não esteja lá para exclusivamente fazer atividades de TI, mas nos dá um suporte muito grande, principalmente nos sites. Tinha um técnico na Sacres de TI, hoje não tem mais, porém aumentou o número de terceirizados. Tem uma a mais. Tem 2 audiovisual e 3 terceirizados, vinculados na Sacres, do CRES, O outro aspecto do plano de gestão de pessoas é a capacitação
e qualificação da equipe da Protic. Então, esse ano foram concluídos, esse ano que eu falo, 2023 até o momento, 159 novos cursos, somente numa das plataformas de capacitação que a gente utiliza, né, dos quais 71 dessas ações concluídas são diretamente vinculadas às ações de capacitação previstas no PDTIC, que são as ações da 84 a 88. Respectivamente, computação em nuvem, foram 18 cursos concluídos. Computação em redes, 16 cursos. Segurança da informação, 13 cursos. Ciência de dados, 21 cursos. Contratações, 3 cursos. Destaco também a qualificação, né, da equipe entre 2023. Em 2023 foram 3 novos mestres e temos um mestrando atualmente, dos 16 servidores. E no total, nesse somatório, somos hoje 7 mestres e um mestrando. No comparativo entre os dois PDTICs, PDTIC anterior foram 94 cursos finalizados de capacitação e concluíram 2 novos mestres e um mestrando. Então, avaliação do plano orçamentário. Até o momento, temos pouco mais de 1 milhão, né, licitados em custeio e um pouco mais de 2 milhões em capital, chegando a um pouco mais de 3 milhões de valores investidos em TIC na universidade. Não necessariamente só em ações da Protic. A Protic, né, ela faz a gestão desses recursos, ela é um gestor orçamentário, porém, não o detentor do orçamento. Comparando com o PDTIC anterior, temos aí, até o momento, a metade, né? Comparando aí. 6 milhões e meio, aproximadamente, no PDTIC anterior, e até o momento, 3 milhões e 300, praticamente, no atual. E os desafios continuam ainda os mesmos na questão da equipe reduzida, e não é só um problema da UFOB, não é só um problema da Protic, é geral. Então, o baixo número de servidores é um dado que é fato, né? A reforma da reitoria também pode ser considerado um desafio, sobretudo na reforma do data center, né, que a gente ainda não conseguiu entregar na completude, mas estamos trabalhando para isso. A rotatividade de servidores, a gente sabe que está nacionalmente estamos em greve, né, dos técnicos administrativos, também dos docentes, mas particularmente dos técnicos administrativos, e muito da pauta é por conta da valorização da carreira. Então, a falta da valorização da carreira é uma das causas da rotatividade de servidores. É no Brasil inteiro, a Protic também não é isenta. Tivemos, durante o ciclo do PDTIC, sim, rotatividade de servidores, tanto no anterior quanto nesse. Restrições orçamentárias, dispensa comentários. A transição da gestão, embora muito acolhedora no âmbito da Protic, mas sempre tem um tempo de aprendizagem, uma curva de aprendizagem, a depender da função que é alterada. Então, foi um desafio, está sendo um desafio para mim particularmente, mas a gente também não pode tirar da conta. E um dos pontos que continua sendo um gargalo são os processos de contratação, né? O processo de contratação dos itens de TIC, eles englobam tudo que tem, todo o processo de contratação, e acrescenta, ele amplia mais outras questões, e muito do tempo dos nossos colegas da Protic, eu falo pela Protic, estão sendo tomados por ações que dizem respeito à contratação, né? As elaborações dos ETPs. Então, também não é um desafio somente da UFOB, somente da Protic, é só uma constatação de um fato, que aqui também acontece. Isso tudo está no relatório, tá?
Eu trago aqui também alguns pontos, muito rapidamente, para vocês terem uma noção de como está a TIC da UFOB em relação às outras universidades do Brasil. Anualmente, a gente responde a um formulário ao governo, né, os órgãos do CISP, que ele mede, basicamente, a maturidade e efetividade das práticas de governança de TI. No índice geral, em relação às outras universidades do Brasil, o índice é medido de 0 a 1, tá? Talvez não esteja muito legível aí, mas de 0 a 1, e no índice geral a gente está em 0,32. E nos índices por área, por exemplo, gestão e planejamento de TI, a gente está 0,40. Parece ser quase 0,50, mas em relação às outras universidades, a média das outras universidades é 0,59. Tá? Quando a gente fala em gestão e planejamento aqui, a gente fala, por exemplo, nos processos formalizados, como as políticas, que a gente acabou de aprovar aqui e vai encaminhar para o Comitê de Governança. Sistemas e serviços públicos digitais, a gente, até o final do ano passado, estava 0,39. Né? A média das universidades é 0,52. Isso aí envolve a transformação digital que a gente já avançou. Né? Precisa sempre melhorar, mas já avançamos. Dados e informações, aqui vai desde a construção do dado, a gestão do dado, a governança do dado, até utilizá-lo da melhor forma, para quem sabe, no inteligência artificial. O Brasil inteiro está muito baixo, você vê que a média é 0,26, a gente está em 0,19. Privacidade e segurança. Privacidade aí bem direto relacionado com a LGPD, né, os processos, sistemas vinculados à LGPD, o que foi implantado. 0,16, sendo que a média é 0,28. Segurança é o que a gente está com um índice um pouco melhor, está 0,33, um pouco acima da média, que é 0,27. Né? Contratações, a gente está ali em 0,47 e a média é 0,55. E infraestrutura e plataformas digitais, 0,31 e a média é 0,44. E antes de finalizar, eu só queria apresentar mais um painel rapidamente. É a nossa pesquisa de satisfação, não vou entrar em detalhes, é só uma conscientização mesmo, para que a comunidade como um todo abra o chamado, faça o registro, e no final, se puderem, responda a nossa pesquisa de satisfação, porque é o nosso termômetro para que a gente continue melhorando, a gente, quando eu falo a Protic, nos atendimentos à comunidade, aos usuários. E é isso. Dúvidas, comentários sobre a apresentação? Só parabenizar pelos resultados, né? Pela apresentação, o relatório tão bem feito, os dados estão bem compilados, então parabenizar a equipe que confeccionou o relatório, né? E também pelos dados positivos que neles são exibidos, né? Jaqueline? Boa tarde a todas as pessoas. Também parabenizar pelo relatório e pelas ações que a Protic vem realizando. A PROAD tem plena consciência, né, porque a gente atua em parceria com relação às contratações, só frisando que realmente nós tivemos muitos atos regulatórios com relação à TIC, com relação a contratações, desde a promulgação da nova lei de licitações. Então, a partir dela, outros instrumentos, inclusive do governo digital, foram elaborados e estão, alguns ainda, em implantação no próprio governo. Então, muitas vezes a gente estava com processos em andamento, né, William, e tivemos que parar para retomar as ações, estudar a nova legislação e se adaptar à realidade que agora estava presente. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Mais alguém? Professora Leriane. Boa tarde, cumprimento os conselheiros, presidente da sessão também.
e a todos que vão assistir ou que assistem nesse exato momento, né? Você está transmitindo ao vivo, por essa referência. Eu queria também registrar os parabéns à equipe, né, ao reitor, na pessoa do pró-reitor, mas sei aí do trabalho árduo que é fazer esse levantamento, e a forma que está exposto aqui, né, simboliza bastante toda essa dedicação da Protic ao longo do tempo, né, e está sempre aperfeiçoando esse documento. Eu acho que é uma referência muito positiva para a gestão como um todo, e eu acho que também nos orgulha, porque a gente sabe o quão importante esse trabalho vem sendo feito, e como a gente já consegue ter métricas para avaliar, né, de onde partimos e aonde estamos, né? Então, todo esse trabalho, essa dedicação que vocês têm empreendido aí para isso, só está ratificando aqui, viu? Parabéns. Obrigado, professora Leriane. Bom, se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou submeter o relatório parcial ao regime de votação. Aqueles que concordam com o teor do relatório parcial permaneçam como estão. Votos contrários ou abstenções se manifestem no chat. Relatório parcial de monitoramento do PDTIC foi aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo ponto de pauta. Só um momento. Próximo ponto de pauta, relatório para elaboração do ETP de outsourcing de impressão. Foi um grupo de trabalho desse comitê, né? E a gente indicou na condução um dos colegas da Protic, que é o Pedro, que eu convidei também, a gente convidou para que pudesse explanar um pouco para os membros e também ficar à disposição para dúvidas antes de submeter à votação. Pedro, fique à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro, sou servidor da Protic e eu faço parte da comissão que foi instituída pelo CGTIC com o objetivo de coletar dados e estabelecer alguns requisitos para a próxima contratação do serviço de impressão. O nosso contrato vigente, ele finaliza em setembro deste ano, e o relatório produzido pela comissão servirá de base, apresentando as diretrizes para a elaboração do ETP, o Estudo Técnico Preliminar de Outsourcing de Impressão da Universidade. Os principais pontos abordados pelo relatório foram a quantidade de equipamentos necessários, a viabilidade de uso das impressoras pelos estudantes, a viabilidade de descentralização dos custos, o uso de cotas e a adoção de padrões nos serviços. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Pedro. Pergunto se algum membro tem alguma dúvida sobre como será o próximo outsourcing de impressão na UFOB. Pois não, Rafael? Boa tarde, presidência aqui da CGTIC, boa tarde a todos os demais conselheiros. Ô, Rangel, eu fiz a leitura logo quando vocês enviaram a pauta. Aqui já tem indicação do que vai ser mantido, eu não me recordo agora. Aí, deixa eu te explicar por quê, né? A gente aqui no CCBS tem uma demanda grande de impressão, principalmente por causa das provas do internato, né? Sempre tem muita imagem colorida para as avaliações do internato e do ciclo clínico também. As avaliações têm muita avaliação colorida, e todos os estudantes, a gente tem uma das nossas obrigações aqui de contrapartida para os campos de estágio, é que os estudantes vão com crachá. Então, a gente produz esse crachá aqui também. Então,
a Cássia tinha encaminhado um pedido para a gente tentar colocar uma impressora colorida no CCBS para não ficar essa confusão que manda imprimir do CCBS, chega lá na outra sala, a impressora está travada, ou alguém mandou imprimir quando a gente botou um papel craft lá, que é um papel diferente que a gente faz para os crachás. Eu não me recordo se isso estava contemplado. Antes de responder, eu vou passar já para a Jaqueline, que também já levantou a mão. Senhor presidente, só retomando uma conversa que já tivemos anteriormente, inclusive, para deixar os membros do CGTIC também cientes, nós estamos com uma dificuldade muito grande de contratar serviços de reprografia para os nossos campos. Inclusive, o campus Reitor Edgar Santos, ano passado, teve por 2 vezes a licitação considerada deserta, depois de ter o último concessionário ter solicitado a rescisão contratual, haja vista que não tinha condições de arcar com os custos, mas de manter o serviço funcionando nas nossas dependências. Nós sabemos que houve, com o advento da pandemia, uma redução significativa no número de documentos, né, impressos, né, e isso também influencia na questão desse tipo de serviço, de disponibilizar um local para reprografia. Nós estamos, inclusive, em andamento com um processo para Santa Maria da Vitória, também para essa parte de reprografia, mas pelos últimos resultados que tivemos, esse serviço está cada vez menos atraente para o comércio dentro da universidade. Aí eu peço que isso seja considerado, durante os estudos, uma forma de ter atendido essa demanda que a gente não consegue fazer por meio de sistema de reprografia externa. Obrigado, Jaque, pela contribuição. Eu vou passar primeiro para o Pedro, se quiser responder, já que ele foi convidado, a gente aproveitar aqui no comitê, né? Primeira pergunta, Pedro, é sobre a distribuição das impressoras, se tem a previsão de ter uma impressora colorida no CCBS. Acho que foi isso que o professor Rafael estava com dúvida. Isso. Boa tarde, professor Rafael. A gente tinha um representante do C7, que era o professor Edward, e um representante do Centro das Humanidades, que era o Napoleão, e eles apontaram essa necessidade do CCBS de ter uma impressora colorida. Aí a gente incluiu no relatório essa necessidade e trocou a impressora que hoje é monocromática no CCBS para uma impressora colorida. Obrigado. Pedro, no relatório também há previsão sobre a dificuldade de atendimento que a Jaqueline citou de serviço de reprografia? Foi analisado e a comissão concluiu que liberar o uso das impressoras pelos estudantes produziria um efeito contrário com o que a gente busca em relação à economia dos recursos orçamentários. Então, foi optado por não disponibilizar impressões das impressoras do contrato de outsourcing pelos estudantes. O que a gente colocou como sugestão no relatório foi que ações de inclusão e transformação digital possam ser intensificadas, reduzindo a necessidade de uso de papel na universidade. Perfeito. Professor Rafael. Eu quero só fazer um relato aqui, acho que é importante. A gente vem sempre renovando, fazendo as licitações referente a outsourcing de impressão, né? E essa última, a atual vigente, a gente, pelo menos a nível do CCBS, a gente percebeu que teve uma dificuldade muito grande na qualidade, né? Na qualidade das impressoras e na própria manutenção. Acho que a gente abriu uns 8 chamados até conseguir fazer com que a impressora parasse de liberar papel machucado, amassado,
mal impresso. Foi uma dificuldade bem marcante para a gente, né? Eles chegavam e diziam que a impressora tinha um problema tal, trazia uma peça e 2 dias depois a impressora já voltava a apresentar o mesmo problema. E nunca foi feita uma troca, né? Se tivesse, não sei, a possibilidade de algum tipo de inclusão no ETP e no edital, de uma manutenção mais eficiente, para que a gente possa ter em caso de não ser tantas tentativas de manutenção, já ter uma troca do equipamento, porque a gente sofreu bastante com isso, né? São documentos oficiais que vão para órgãos do governo, seja municipal, estadual, e que a gente acaba tendo um prejuízo financeiro, porque aquela impressão ela é cobrada, né, ela é contabilizada, só que ela não vai ser utilizada porque o papel rasgou, amassou. Obrigado, professor Rafael. Na fila está Jaqueline, depois o Cleiton. Na seara do que o professor Rafael falou, eu acredito que uma boa sugestão seria ampliar o IMR, que é o Índice de Medição de Resultados, onde a gente pode atribuir notas e promover glosas, professor, no caso do serviço não estar a contento. Então, a ampliação dos critérios e das possibilidades de glosa no Índice de Medição de Resultados é uma boa ação para que o serviço seja avaliado mês a mês. É só uma pontualidade mesmo. Boa tarde para quem eu não falei. A indicação da Jaqueline é o ideal, realmente, mas é só para registrar que esse contrato ele foi entregue ativo dentro da pandemia, né? E provavelmente com a não experiência da empresa com as nossas dependências, pendências e necessidades, eles devem ter ficado mais lentos, né? Vamos dizer assim, porque anteriormente a empresa anterior realmente atendia a gente com praticidade porque a gente tinha muita demanda. Então, acho que no decorrer quando acabou a pandemia, eles não conseguiram se adequar ao retorno, mas de fato a gente tem que se precaver para uma eventualidade como essa, que não ocorra novamente, né? A eventualidade. Perfeito. No atual contrato, aí Pedro pode até me complementar o que eu vou falar aqui, tem um índice, né? Aí eu não vou ter de cabeça aqui o número exato, mas a partir de uma quantidade de números repetitivos, né, do mesmo problema, a empresa é obrigada a trocar o equipamento. Aí eu pedi ao Pedro aí que só reforce qual é a quantidade. E aí, Pedro, a sugestão da Jaqueline para acolher também no relatório, também a Bia aí que está fazendo a ata, para a gente melhorar esse IMR, né? Tem esse índice, mas a ideia é melhorar, já que com esse não está sendo a contento. Mas confirma para mim, por favor, Pedro, qual é o número de chamados repetitivos que a empresa hoje tem que trocar o equipamento? Isso. Tem uma cláusula no contrato atual que são 3 chamados dentro do prazo de 30 dias. Por isso que é importante o registro do chamado para a gente poder entrar em contato com a empresa. Professor Bruno Trindade, pode falar. Bom, boa tarde a todos. Só uma dúvida, um relato enquanto ao que o Pedro disse. Bom, aqui a gente também sofre muito, né, com os problemas da impressora, e a gente até pregou um aviso aqui em frente à impressora. Essas três comunicados no mesmo mês, ele não funciona muito bem porque a empresa demora praticamente quase um mês para bem arrumar. Então, nunca vai dar 3 concertos no mesmo mês, né?
Então, é uma dúvida que a gente tem aqui, se não poderia ter algo que melhoraria, né, esse quesito, porque a gente até tenta, né, fazer vários comunicados no mesmo mês, mas para a empresa vir, praticamente já passou o mês, então nunca vai dar 3 comunicados no mesmo mês, pelo menos é o que ocorre aqui. Então, se pudesse ter algum mecanismo para melhoria nesse quesito, a gente agradeceria. Obrigado. Registrado, professor Bruno, incluir no IMR o prazo de atendimento, né? Para não ser tão longo, né? Não ultrapassar o mês. Mais alguma contribuição? Não havendo mais contribuições e anotadas as que já foram aqui citadas, submeto o relatório, então, da comissão do ETP de outsourcing de impressão à votação. Votos favoráveis permaneçam como estão. Abstenções e votos contrários se manifestem no chat. O relatório do ETP de outsourcing de impressão foi aprovado por unanimidade. Esse era o nosso último ponto de pauta. E já me despeço. Agradeço a participação dos membros, dos que acompanharam, e encerro essa sessão. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, bom Boa trabalho. tarde. Boa tarde, pessoal. Bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Um abraço.